Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano e no vídeo desse domingo nós vamos falar do empate entre Atlético Paranaense e Fluminense em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 1, Fluminense 1, partida que teve início às 18 horas e 30 minutos deste domingo, dia 1º de dezembro de 2024, na Liga Arena em Curitiba e válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para enfrentar o Fluminense, o treinador argentino Lúcio Gonzalez manteve a base da equipe que vinha conquistando bons resultados nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. No sistema defensivo, Thiago Heleno voltou a formar dupla de zagueiros com Lucas Belezi depois de cumprir suspensão no confronto com o Bahia. E no meio de campo, a grande surpresa foi a escalação do Christian, que voltou a ser titular depois de muito tempo, com o Lúcio optando por começar a partida com Bruno Zapelli e João Cruz no banco de reservas. Tá? No restante, manteve, como eu disse, a base da equipe que conquistou bons resultados recentemente. Mikael no gol, Léo Godoy, Lucas Belezi, Thiago Heleno, Lucas Esquivel, Gabriel Giroto, Filipinho, Christian, Nicão, Pablo e Tomás Coelho. Tá? Felizmente para o Atlético Paranaense, Nicão cobrou uma falta pelo lado direito logo no início da partida com menos de 2 minutos. O Thiago Heleno conseguiu um leve desvio, suficiente para alterar a trajetória da bola e desviá-la até Lucas Belezi, que na pequena área empurrou para o gol do goleiro Fábio e colocou o Atlético em vantagem logo cedo, com menos de 2 minutos, como eu acabei de dizer. A sensação, para os mais de 41 mil torcedores rubro-negros que encheram as arquibancadas da Liga Arena, era de que o resultado que poderia matematicamente assegurar o Atlético na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem chegaria. Porém, por outro lado, esse mesmo gol que serviu para acalentar as esperanças do torcedor, serviu como motivação ou como fundamento para que a comissão técnica mais uma vez optasse por baixar muito as linhas de defesa, conceder um enorme espaço ao Fluminense e convidar a equipe carioca a tentar uma reação dentro da partida. E no primeiro tempo, por exemplo, foram 74% de posse de bola em favor do Fluminense dentro da Liga Arena. Porém, e é importante que a gente reconheça também os méritos daquilo que o Atlético fez, sem que o Atlético concedesse muitas oportunidades à equipe carioca. O Caio Elias recebeu um cruzamento perigoso ali pelos 6 minutos e não conseguiu concluir. E mais pra frente, aos 36, a gente teve aquele pênalti assinalado num suposto toque de braço do Léo Godoy. Eu digo suposto, gente, porque num primeiro momento eu tive a impressão de que não foi pênalti. Pra mim, na minha primeira impressão, a bola teria tocado na região da manga da camisa, e aí pela última orientação da International Board, isso considera-se ombro, aí não estaria se falando um toque de mão. Porém, eu vi um ângulo diferente na sequência, onde me parece que realmente a bola toca no braço do Leonardo Godoy. E aí, na gravação desse vídeo, confesso que eu não fui atrás de assistir de novo, nem de outros ângulos, porque o John Arias acabou desperdiçando a cobrança, Então o lance acabou não tendo nenhuma força determinante no placar da partida. Não achei necessário ir buscar outros ângulos para alimentar uma polêmica de arbitragem que não influenciou no resultado. Agora, uma coisa que vale a pena a gente destacar é a evolução do Mikael, O Mikael que na disputa de pênaltis contra o Vasco da Gama, nas quartas de final da Copa do Brasil, acabou não conseguindo defender nenhuma cobrança. Hoje foi muito bem, esperou a batida do Arias com tranquilidade, foi bem no lance, fez a defesa, sua primeira defesa de pênalti como goleiro profissional. E parabéns ao Mikael, Mikael, que é um goleiro jovem, 20 anos de idade apenas. A gente sabe da capacidade e do potencial que ele tem. Justamente por isso as críticas quando ele não defendeu nenhuma penalidade contra o Vasco, para que ele pudesse se concentrar em evoluir num aspecto do jogo que é muito importante. E hoje ele mostrou que sim, ele tem trabalhado nisso, como ele chegou a dizer na entrevista coletiva depois da partida, inclusive. E aí, gente, não vale a gente comentar muito sobre esses 10 minutos finais de primeiro tempo. As equipes foram para o vestiário com o Atlético em vantagem no placar. E aí, nesse momento, a comissão técnica do Lúcio Gonzalez tinha duas alternativas. Ou se concentrar em encontrar mecânicas para que o Atlético conseguisse criar oportunidades, levar perigo ao gol defendido pelo Fábio em contra-ataques, em transições, que acho que era a ideia original, mas que não vinha conseguindo grande efetividade nos primeiros 45 minutos.
ou procurava estancar os poucos espaços que o Fluminense tinha encontrado até então, na busca por manter essa vantagem mínima no placar até o final, e aí sair de campo com os 3 pontos. E aí não houve dúvida, né? O Atlético recua ainda mais no segundo tempo, a posse de bola do Fluminense acaba batendo no teto de 79% no momento em que eles marcam o gol de empate, a gente já vai falar sobre isso, mas a forma como o Atlético recua demais as suas linhas, cede tanto território ao Fluminense, acaba sendo determinante, porque aos 59 minutos o Mano Menezes, percebendo que o Fluminense tinha se estabelecido no campo de defesa do Atlético, lança a mão de um jogador específico, no caso o Paulo Henrique Ganso, porque o Fluminense estando no campo de ataque, o Atlético tendo dificuldade para criar em transição, cria-se um jogo muito confortável para você se valer de um jogador como o Ganso. O Ganso que é um jogador um pouco mais lento, de um pouco mais de cadência, né? Mas que tem muita essa capacidade do passe de ruptura, do passe de quebra de linha, que era justamente o que separava o Fluminense do gol de empate, porque o Atlético se defendia com alguma eficiência até então. E não precisou de muito tempo, acho que foram 5 minutos exatamente entre a entrada do Ganso e ele encontrar um bom passe para o John Arias no lado direito do ataque do Fluminense, esquerdo da defesa do Atlético, onde o atacante colombiano acertou uma finalização de rara felicidade, salvo engano, o XG daquele chute é de 0,03, então como se tivesse 3% de chance de fazer o gol, e acabou finalizando muito bem e vencendo o Mikael para empatar a partida, né? E aí a gente sabe, agora a gente já sabe que dando números finais ao placar também. E o que mais me frustrou, gente, é que para um Atlético que precisava da vitória e que com uma vitória poderia inclusive acabar matematicamente com a chance de rebaixamento, de repente começar a se colocar de uma maneira um pouco mais afirmativa na disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana, que tem o seu valor para o clube, né? Pelo menos na minha opinião. O Atlético não muda de comportamento. Pelo contrário, se você for pensar aí que pouco tempo depois o Lúcio saca um Nicão, que é um dos poucos jogadores da escalação inicial, que tem capacidade de reter a posse de bola, de procurar uma virada, de uma finalização de longa distância para a entrada do Eric, né? Deixando 3 volantes de contenção ao mesmo tempo dentro de campo, no caso o Gabriel Giroto, o Filipinho e o Eric, e saca o Pablo para colocar o Emerson. O Atlético acaba realmente sendo assim um time muito inócuo, um time que não cria nada, um time que pouco assusta, e que o pouco que assusta é em jogadas individuais de um Tomás Coelho, que tenta uma finalização, eventualmente de um João Cruz, que entraria em minutos depois, um de Lucas Esquivel, que bate de longe no primeiro tempo, com bastante força, mas sem tanta direção, né? E o Atlético pouco fez para sair com a vitória, pelo contrário, me pareceu sempre muito mais preocupado em não permitir que o Fluminense virasse do que em buscar o gol que voltaria a colocá-lo na frente no placar. E aí eu vejo muita gente, por exemplo, criticando o Emerson, que entra nesse mato sem cachorro com o placar empatado, o Atlético prostrado no campo de defesa, mas é um jogador extremamente jovem, né, que entra sem ajuda nenhuma, pelo contrário, o Nicão, que seria uma ajuda, por exemplo, para o Emerson numa situação como essa, acaba sendo sacado junto com ele para a entrada de um jogador mais defensivo, e ele acaba ficando completamente isolado, completamente exposto. Um jogador que veio da base do futebol profissional em 2024, não tem como a gente exigir que ele sozinho resolva alguma coisa. O Emerson lutou, mas a verdade é que pouco produziu, justamente por um contexto coletivo que não ajuda, tanto não ajuda que o Tomás Coelho, que vinha sendo um destaque hoje, teve muita dificuldade para jogar, o Nicão teve dificuldade para jogar, o Christian contribuiu muito pouco com a equipe, tanto defensivamente quanto ofensivamente, né? Eu acho estranho a escolha do Lúcio de manter o Christian ao lado do Pablo no momento da recomposição, em vez de eventualmente preservar o Nicão, por exemplo, e trazer o Christian por fora na recomposição defensiva para tentar preservar o camisa 11, que vinha sendo um jogador determinante para o Atlético nas últimas partidas. E a gente tem aos 81 minutos o Gabriel Giroto aí sim dando lugar ao João Cruz. E a gente viu que por mais que o Atlético não tenha se transformado da água pro vinho nos minutos finais, nesses acho que 15 para 20 minutos da entrada do João Cruz até o término dos acréscimos, o Atlético pelo menos ganhou um respiro, ganhou um pouco de oxigenação na troca de passes, com a presença de um jogador um pouco mais articulado, mais capaz de receber a bola e pensar o jogo, como é o João Cruz. E me chama a atenção
que mesmo aos 81 minutos, o Lúcio não tenha se valido dessa pausa, né, dessa terceira e última pausa, para colocar mais um jogador, de repente um Bruno Zapelli, o próprio Fernandinho, que terminou a partida no banco, mas não, o Lúcio morre com uma substituição no bolso, né, ele faz somente 4 das 5, e o Atlético termina o jogo até criando algumas situações em cruzamentos e latereios, que é um recurso que eu particularmente abomino, acho horroroso, mas a partida termina empatada em 1-1 num resultado que é até justo, no meu ponto de vista, tá? Não sou dono da verdade. Pelo pouco que o Fluminense conseguiu criar, na comparação com o total desinteresse do Atlético pela vitória. O Atlético pouco realmente se colocou no papel de um time que quisesse vencer essa partida. Se preocupou muito mais em não perder. Eu acredito que acabou sendo penalizado justamente por isso. E mais uma vez, gente, o que faltou foi jogar bola. O que faltou foi ter um modelo de jogo, uma estratégia para a partida que não envolvesse somente questões defensivas, somente questões negativas, mas que o time tivesse também mecanismos coletivos para criar, ou seja com a bola longa, seja com a bola no chão, mas para criar situações que pudessem assustar o Fluminense e não permitir que o Fluminense se sentisse tão à vontade para avançar no gramado e encurralar o Atlético como fez, especialmente no começo do segundo tempo. Tá? E eu sei que tem gente que defende a continuidade do Lúcio, que acha que esse elenco não tem qualidade técnica para jogar mais futebol do que isso. Eu particularmente discordo, acho que o elenco do Atlético, embora curto, quando tem a maior parte das opções disponíveis, tem qualidade suficiente para jogar um bom futebol. E principalmente, eu acredito que o Atlético, se quiser alçar voos mais altos em 2025, precisa de uma reformulação que passa pelo comando técnico, passa por você ter mais ideias e novas ideias para criar uma equipe competitiva com mecanismos e com variabilidade tática e estratégica para enfrentar cada adversário e principalmente para almejar vencer. Porque o que mais me irrita talvez não seja nem o empate é uma coisa que pode acontecer tanto dentro quanto fora de casa. O que mais me aborrece, o que mais me irrita, o que mais me frustra em relação ao que a gente viu dentro de campo hoje é não querer vencer, não estar minimamente preocupado em vencer. E isso, para quem precisava de uma vitória, muito, muito irritante, muito, muito frustrante, muito desgastante esse ano de 2024 pro atleticano. E assim, a minha grande alegria na temporada 2024, talvez assim, o grande momento do ano do centenário do Atlético, eu espero que seja o apito final da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o Atlético mantido na Série A e o torcedor liberado desse clima de fim de festa que se arrasta já há muito tempo, para poder se concentrar em novas esperanças para o ano que vem, com mudanças no elenco. Espero que com mudanças na comissão técnica e na diretoria, o Atlético precisa de uma reformulação com alguma urgência para poder voltar a pensar um pouco mais alto. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro. O que vocês acharam do jogo de hoje, quem foi bem, quem não foi. De minha parte, acho que dá para elogiar só o Beleze, o Filipinho e talvez o Tomás Coelho. O restante ficou realmente devendo bastante. E por agora, concentração total para a partida de quinta-feira, confronto direto com o Red Bull Bragantino dentro da Liga Arena. O Atlético precisa de uma vitória para se assegurar na Série A do Campeonato Brasileiro e quem sabe para se colocar numa posição de sonhar com uma vaga na Sul-Americana. Tá? Espero que isso possa acontecer. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.